galera, beleza? Aula 59 do canal. A gente está com mais um exemplo de limites laterais, ok? Esse é aquela famosa função por partes, em que eu tenho três partes aqui, né? Três partes para cada especificação do x, para cada especificação dos valores, da característica dos valores que eu poderei colocar no lugar do x, tá? Então, ela parece difícil, mas vocês vão ver que é bem simples. Bora lá! Bom, pessoal, a gente vai calcular um limite de cada vez, tá? Então vamos só ler a questão para vocês verem o que o exercício pede. Seja f de x igual x ao quadrado mais 1, se o x for menor do que 2, né? Para x menor do que 2. A função vai valer 2 para x igual a 2. E a função vai ter o valor 9 menos x ao quadrado para quando x for maior do que 2. Então o que o exercício quer? Ele quer que você determine o limite da função quando x tende a 2 pelo lado positivo, o limite da função quando x tende a 2 pelo lado negativo e o limite da função quando x tende a 2, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular um limite de cada vez. Primeiro a gente vai calcular esse daqui, ó, o limite da função quando x tende a 2 pelo lado positivo. Eu vou reescrever aqui para a gente poder calcular. Bom, pessoal, eu separei aqui então o limite da função f de x quando x tende a 2 pelo lado positivo. Então, vocês sabem que a primeira coisa eu preciso colocar uma função aqui para eu poder calcular o limite, né? Eu preciso colocar uma função aqui. Só que a nossa f de x, ó, eu interliguei aqui, ela se comporta de três maneiras diferentes para três características diferentes dos números que eu posso eventualmente substituir no lugar do x, certo? Então, a gente precisa prestar atenção no seguinte. O x ele tende ao quê? É aqui que está a chave, tá? Para resolver esse limite de uma função por partes. O x ele tende a 2 pelo lado positivo. Opa! Então, se ele está se aproximando de 2 pelo lado positivo, ele está decrescendo. Ó, ele está começando lá no, digamos, no 10, que nem eu falei no outro exemplo, né? Eu citei 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ele está decrescendo e se aproximando do 2 através dos números positivos. Esses números positivos são o quê? Menores ou maiores do que 2? São maiores, correto? Ele está se aproximando dos números maiores que 2 e está diminuindo. Então, qual que é a característica dos valores que eu vou utilizar? São valores maiores do que 2. Aqui o x é menor do que 2, então não vai ser x ao quadrado mais 1. Aqui o x é igual a 2, também não. Então, só nos restou aqui, ó, o x maior do que 2. E vai ser justamente qual a função? 9 menos x ao quadrado. Então você já reescreve a função aqui para você. Vamos colocar aqui do ladinho. Então eu vou ter que calcular o quê? O limite de 9 menos x ao quadrado quando o x tende a 2 pelo lado positivo. O que é, diga-se de passagem, super simples, né? Vamos mudar a câmera aqui um pouquinho. Só substituição, né? O x tende ao quê? Tende ao 2. Então no lugar do x você vai colocar o 2. Então você vai ficar com 9 menos 2 ao quadrado. Então, no final, 9 menos 2 ao quadrado, 4. 9 menos 4, 5. Já está calculado o primeiro limite, ok? O limite da função quando x tende a 2 pelo lado positivo é 9 menos 4, 5. Beleza, galera? Agora vamos para o próximo limite. Bom, pessoal, agora a gente tem o limite da função quando x tende ao 2 pelo lado negativo. Quando o x tende ao 2 pelo lado negativo, a gente já sabe que os números vão começar lá nos números negativos. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, e assim vai. Ele vai se aproximando do 2, só que pelo lado negativo, da esquerda para a direita. Fica super simples. Os números que vão se aproximar do 2 pelo lado negativo são o quê? Maiores ou menores do que 2? São menores do que 2, correto? Então, só você procurar a notação aqui, ó, x menor do que 2. Vai ser o quê? X ao quadrado mais 1. A parte da função que eu vou usar vai ser essa. X ao quadrado mais 1. Dá já para você reescrever aqui o limite. Você vai calcular o limite de x ao quadrado mais 1. Quando o x tende a 2 pelo lado negativo. Super simples. O x tende a 2. Onde eu tiver o x, eu vou substituir por 2. Então vai ficar o quê? 2 ao quadrado mais 1. Super simples, né? 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5.
Então reparem que deu o mesmo resultado, tá? Depois a gente vai fazer uma interpretação com o gráfico para vocês visualizarem o porquê que o resultado foi o mesmo, ok? X ao quadrado mais 1, quando x tende a 2, no lugar do x eu coloco 2, 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5, ok? Vamos para o último limite agora. Bom, pessoal, eu fiz o gráfico aqui, a parte que vocês mais gostam. Construa um gráfico mais para visualizar o problema em questão, tá? E para calcular mesmo o limite, é uma coisa que eu não recomendo. Por quê? Porque o gráfico vai ter que estar milimetricamente na escala, tudo bonitinho, para você olhar e conseguir identificar o limite das funções, ok? Então construam para visualizar melhor depois da resolução do exercício, que é super importante vocês também entenderem o conceito de limite no gráfico. Isso aqui é uma das coisas essenciais para o cálculo, beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho 9 menos x ao quadrado. Tá vendo essa parábola voltada para baixo aqui, ó? Essa parábola aqui é o 9 menos x ao quadrado. Como que eu sei que essa parábola aqui é o 9 menos x ao quadrado? Vocês lembram que quando o x ao quadrado é positivo, a minha parábola é voltada para cima. Quando o x ao quadrado é negativo, ela é voltada para baixo. Opa, então menos x ao quadrado aqui, ó. Então eu já sei que ela é voltada para baixo, certo? Mas como que eu sei que ela está nesse lugar? Como eu sei exatamente que ela está aqui? Qual que é o truque, gente, que eu vou ensinar para vocês? Sempre que vocês tiverem uma função, vocês, no lugar do x, vocês vão colocar o algarismo zero. Por quê? Quando o x vale zero, né? Ó, quando o x vale zero, você vai ter uma noção exata de onde que vai ser o vértice, a pontinha, ó, aonde que vai ser a pontinha do gráfico da tua função. Ou seja, se você sabe que ela é uma parábola, porque você tem o x ao quadrado, ela é uma parábola, tá? Ela sempre vai ser essa coisa meio oval. Ela é negativa, opa, então é uma parábola para baixo. Mas aonde que ela vai estar? Então, se eu colocar o zero aqui no lugar do x, vai ficar o quê? Vai ficar 9 menos 0 ao quadrado, 0. 9 menos 0 é 9. Então eu sei que o vértice dela vai estar exatamente no 9, na coordenada 9 do eixo y. Ó. Então 5, 6, 7, 8. Então está aqui o nosso vértice, que ele está mais ou menos na escala eu fiz aqui. Ele está mais ou menos no ponto 9 do eixo y. Ok? E aqui, ó, x ao quadrado mais 1. O x ao quadrado está positivo? Está positivo. Então eu sei que a minha parábola é voltada para cima. Se eu colocar o valor 0 no lugar do x, eu vou ter 0 ao quadrado mais 1. 0 ao quadrado é 0, mais 1, eu vou ter o valor 1 para o y. Y, 1, ó, pode ver que eu tenho 2 aqui, né? Dá mais ou menos a metade, tá? Tentei fazer na escala. Então, esse valor aqui, para o y, ele é o valor, vou colocar do ladinho aqui, ele é o valor 1. Então, tá aqui bem certinho, ó. Vou colocar aqui o pontinho. Você sabe o vértice, você sabe que ela é voltada para cima, então você consegue fazer um esboço dela, de mais ou menos como ela vai ser, tá? Ficou um esboço aqui, não ficou bem certinho, mas já dá para visualizar bem bacana. Ok? Então, você tem x ao quadrado, vai ser uma parábola. Tá positivo? Parábola para cima. Tá negativo? Parábola para baixo. Coloco o valor 0 no lugar do x e vou saber exatamente onde estão os vértices, ok? Bom, então agora vamos entender aqui, ó. 9 menos x ao quadrado, olha aqui, ó. 9 menos x ao quadrado para x maior do que 2. Agora vamos entender. Tá vendo o x aqui? Tá vendo essa setinha? Então eu tenho valores chegando perto do 2 pelo lado positivo, que é esse 9 menos x ao quadrado. Como é que eu sei que esse 9 menos x ao quadrado? Quando eu vou chegando perto do 2, o que eu encontro um pouco antes do 2 aqui, ó? Eu encontro essa partinha da função aqui, ó. E essa partinha pertence à função 9 menos x ao quadrado. Porque ela tá, pode ver, ó, quando ela vai subindo, ela tá chegando perto do 2, ó. Certo? Então você já consegue identificar qual que é o limite dela. Quando ela está chegando perto do 2, quanto mais perto do 2 ela chegar, o limite dela vai ser o 5. Ok? E, de maneira análoga, a gente enxerga o x ao quadrado mais 1, quando o x é menor do que 2. Então, quando o x é menor do que 2, ele vai se aproximando de 2. E o que vem junto aqui, se aproximando de 2? Vem essa parábola aqui, que é a parábola do x ao quadrado mais 1. Essa parte da função, ela vem subindo, subindo, e quanto mais perto do 2 ela chegar, ela vai se aproximar da coordenada 5 do eixo y, certo? Então as duas
elas têm o mesmo ponto, o mesmo limite. Quando isso acontece, eu vou para a terceira parte. A terceira parte é qual? O 2. A minha função, ela assume o valor 2 para o x igual a 2. Então tá aqui, ó. A minha função assume o valor 2 para o x igual a 2. O valor 2 aqui no y para o x igual a 2. Então quando eu coloco o 2 na função, ela gera o 2 no y. Então como que fica o limite da minha função quando o x tende a 2 simplesmente? O limite vai ser igual a 2. Ok? Então, a gente calcula o limite das duas partes que estão mais em evidência, que é mais fácil, mais tranquilo para vocês interpretarem e calcularem. E depois graficamente, a gente pode cruzar os dados e calcular esse limite da função quando o x simplesmente tende a 2. Que ele ficou simplesmente nessa parte aqui, não. A função vale 2 quando o x é igual a 2. Ok? Então, quanto mais perto do 2 chegar, qual que vai ser o limite? O limite vai ser 2. Então, geometricamente é bem bonito e vocês conseguem identificar muitas características importantes olhando para o gráfico da função. Ok, galera? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, comente e compartilhem o vídeo. Beleza? Valeu, até a próxima!